Provérbios em execução, 9 de fevereiro, leitura de Provérbios 10. Provérbios de Salomão: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. 2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Nesse mês de fevereiro, nós estamos gravando uma série chamada Provérbios em Execução, porque o Espírito Santo quer que o povo de Deus coloque em prática aquilo que lê, para que possa obter resultados extraordinários. No mês de janeiro, quem acompanha o canal viu que a série se chamou O Extraordinário de Deus em Provérbios, porque justamente o Espírito Santo quer que as pessoas nesse ano recebam o extraordinário, mas você só vai receber o extraordinário se você colocar em prática. Por isso, nesse mês de fevereiro, Deus trouxe essa orientação de gravar os provérbios com foco na execução. Então, o versículo 1 nos diz que o filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo dá tristeza para a mãe. A primeira recomendação é como você tem seguido a sua vida com relação à obediência ao que Deus tem falado a você. Porque o versículo 1 fala que o filho sábio dá alegria ao pai e que o filho tolo dá tristeza para a sua mãe. Mas, colocando em prática, colocando em execução, você tem obedecido o que Deus tem falado a você? Antes do seu pai e da sua mãe, Deus traz bons conselhos pela sua palavra. Nem sempre os nossos pais nos dão bons conselhos. Existem pais que não sabem como tomar uma boa decisão em relação a algum assunto. Mas se você seguir o que a palavra de Deus orienta, você certamente não falhará e não errará. E a palavra de Deus orienta que se tem alguma coisa que você não sabe como resolver, você deve buscar instrução, conhecimento e conselho. Se você está no desafio de alguma situação, no seu casamento, no seu trabalho, na sua carreira, ou está enfrentando alguma situação de luta espiritual e que não sabe como resolver, a Bíblia diz que você deve buscar conselho, mas não buscar conselho com qualquer pessoa, porque existem pessoas que são tolas. Elas contam a vida delas para qualquer pessoa, para todo mundo, e todo mundo sabe da vida dela. Você deve buscar uma pessoa que você sabe, que você vê pelos resultados dela, que ela sabe como resolver aquele problema. Você não deve pedir conselho matrimonial para o seu amigo solteiro que vive em festas e baladas. Por incrível que pareça, tem pessoas tolas desse nível, que eles estão buscando solução em um problema no casamento, em amigos que são solteiros e que vivem em baladas. O conselho que ele vai dar a você é: largue esse casamento, faça como eu faço, viva de maneira alegre, viva em baladas, cada dia você pega uma. Então, você que é solteira também, não escute conselhos de Instagram, internet, de pessoas que seguem a vida fora da direção da palavra de Deus. E também existem mães que orientam as filhas. Não fique com ninguém. Homens não prestam. Fique com todos os que você quiser. Aproveite a sua vida. Existem mães que falam isso para suas próprias filhas e existem pais que também falam isso para os seus filhos, carregando maldição para a vida deles, porque dificulta que eles consigam formar uma família e que tenham uma vida com estabilidade financeira, com crescimento e desenvolvimento de projetos para honrar e glorificar a Deus. Então, seja sábio, seja um filho sábio que obedece à palavra de Deus e que honra o seu pai e a sua mãe naquilo que eles estão em conformidade com a palavra de Deus. Versículo 2: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Do que adianta você enganar, trapacear e fazer uma venda e contratos de maneira desonesta?
você logo será descoberto e você não conseguirá ficar nesse negócio por muito tempo. E se você quer prosperar mesmo de verdade, você tem que começar com honestidade para que você possa firmar a sua marca, para que você fique nesse estabelecimento, nesse lugar, atendendo muitas pessoas, de tal maneira que as pessoas recomendem o seu trabalho e digam que você é uma pessoa honesta, de confiança, que podem contratar e comprar de você. Se você trabalha com registro na carteira, se você é desonesto, você perde a sua referência. Mas se você faz tudo com honestidade, você sempre tem portas abertas. Siga na honestidade. Versículo 3: O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Se você anda na justiça de Deus, Deus conhece aquilo que você tem feito e Ele dará a você a provisão diária para que você tenha o que precisa. Agora, se você tem sido ímpio e tem desejado muitas coisas, muitas vezes com pressa, querendo enganar e trapacear para enriquecer rapidamente, você será frustrado, porque logo será revelada todas as suas trapaças, enganos e mentiras, e você se frustrará, não conseguirá se estabelecer e ainda perderá o apoio das pessoas. Versículo 4: As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Tudo aquilo que vier na sua mão, você deve fazer o melhor. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, está escrito: Tudo que vier nas suas mãos, faça conforme as suas forças, porque para onde tu vais, na sepultura, não há mais obra, nem trabalho, nem serviço e nem mais nada. Então, enquanto você está vivo, você deve se ocupar muito bem na administração do seu tempo. Todos temos 24 horas. A questão é a gestão do tempo. Separe o que é prioridade na sua vida e coloque como prioridade ao despertar orar e entregar o seu dia e os seus projetos para Deus, porque assim sendo, você receberá sabedoria e coloque os seus planos e projetos nas mãos dele. E quando você for executar o que você estiver executando, seja diligente. Procure sempre melhorar o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu relacionamento com Deus. Procure ser melhor no seu casamento, no relacionamento com seus filhos. Não seja preguiçoso ou preguiçosa em participar da reunião da escola do seu filho, em jogar uma partida de futebol com o seu filho, de ouvir a sua filha, de brincar com ela naquilo que ele e que ela estão pedindo atenção a você. Todo esse tempo valerá muito a pena quando você vir que eles cresceram nos caminhos do Senhor e com amizade com você. Tem pais que não são amigos dos filhos. Seja amigo dos seus filhos, seja amiga dos seus filhos. Procure se instruir na palavra do Senhor. Não tenha preguiça de ler a Bíblia, não tenha preguiça de orar. Ore e leia a Bíblia, para que você saiba como instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Versículo 5: Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Mais um versículo que fala sobre a gestão do tempo. Quando você é jovem, você tem que gastar os seus dias se dedicando a buscar instrução, conhecimento para receber aquilo que você está buscando. Porque os dias vão fazê-lo ficar cada vez mais fraco e você precisa usar o bom tempo da mocidade, da juventude para traçar e realizar os seus planos. Não gaste o seu tempo com fofocas, reclamações, mentiras, mágoas. Se alguém magoa você,
perdoe a pessoa e siga o seu caminho confiando em outras pessoas. Quando uma pessoa magoou você, traiu a sua confiança, então ela deve levar um tempo para poder receber mais uma vez confiança de você. Versículo 6: As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Os justos fazem sempre o que está certo. Então eles sempre vão receber os resultados daquilo que fizeram certo. Serão abençoados. Agora, os ímpios têm na sua boca a violência. Os ímpios fazem a coisa errada e depois dizem: Deus não me favorece. O fulano comprou um carro novo. A cicrana comprou uma casa nova. O fulano está com um sapato novo. A fulana está com uma bolsa nova. Os ímpios ficam apenas abrigando violência na boca. É violência ter inveja e falar mal a respeito de quem está conquistando, vencendo e prosperando. Agora, os justos gastam os seus dias fazendo o que precisa ser feito no tempo certo e assim colhem as recompensas. Talvez você acordou hoje com um dia de reclamação, dizendo: nada na minha vida dá certo. E o que você tem feito na sua vida para que dê certo? É tempo de alcançar as bênçãos que você tem direito de receber a partir das suas ações, das suas palavras, daquilo que você tem feito. Preste atenção no que você tem feito. Pegue um papel e uma caneta e anote como eu tenho vivido a minha vida. E a partir dessa lista, veja o que você precisa corrigir e pôr em prática para que os resultados sejam abençoados e para que a sua boca possa dizer: eu estou sendo abençoado. Versículo 7: A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os justos, quando as pessoas lembram deles, lembram que fizeram justiça e andaram no caminho do bem e foram abençoadas. Mas o nome dos ímpios, quando lembramos das pessoas que viveram praticando coisas erradas, lembramos, essa pessoa viveu errante, viveu uma vida de miséria porque assim escolheu e assim decidiu, lamentavelmente. Verso 8: Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Veja, o sábio aceita a correção, aceita fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. O sábio não fica com preguiça, o sábio faz o que deve ser feito. Agora, o insensato que não tem bom senso vive apenas reclamando, e quem só reclama vai para a ruína. Versículo 9: Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Integridade significa que anda de maneira inteira na verdade. Quem anda de maneira inteira na verdade anda com segurança porque não precisa ter medo de nada. Mas quem anda por caminhos tortos acabará descoberto. Verso 10: Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Provérbios 10 tem muitos versículos que falam sobre aquilo que a nossa boca fala. Ele vai trazendo na primeira parte de cada versículo uma orientação e depois, na segunda parte, fala da boca dos ímpios. Então, nós vemos que o versículo 10 segue esse padrão. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza. Quem é o que pisca maliciosamente? É aquele que vive com tramóias, que vive arrumando estratégias para enganar o próximo. Então, aquele que pisca maliciosamente, essas pessoas causam tristeza nos que são enganados. Preste atenção, esse versículo está aqui dizendo
para não confiar em qualquer pessoa, mas para ser uma pessoa que avalia de quem você compra, com quem você negocia, quem você deixa entrar na sua vida como sócio, de quem você, para quem você pede conselhos, que você preste atenção no comportamento das pessoas que estão à sua volta. Não seja inocente de permitir que qualquer pessoa entre na sua vida. Tem muitas pessoas que não prestam atenção. Elas deixam qualquer pessoa que as trate bem entrar na sua vida. Então, aquele que pisca maliciosamente causa tristeza. Às vezes a pessoa está dando tapinha nas suas costas, tratando bem e falando muito bem com você, mas ela está enganando outras pessoas. E às vezes ela até conta para você: olha lá, enganei aquela pessoa. Olha ali, trapaceei aquela mulher. Olha ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se a pessoa está contando coisas ruins que faz para outras pessoas, pense: eu tenho que cortar a relação com essa pessoa, porque amanhã a próxima vítima será você. E tem pessoas que não atentam para isso. Elas dizem: eu conheço o João, eu conheço a Maria, e eles vivem dando golpes nos outros, mas eles são meus amigos. Eles não são seus amigos. Quem pisca maliciosamente causa tristeza nos outros e amanhã vai causar a tristeza em você. E a boca do insensato leva à ruína. Quem não tem bom senso fala tolices e acaba perdendo oportunidades. Fala tolices, vive reclamando da vida e acaba perdendo oportunidades de ter uma pessoa boa para um namoro e para um futuro casamento, ter uma boa oportunidade em um bom emprego, em uma boa empresa, ter uma boa oportunidade de fazer amizade com pessoas que levam para a prosperidade, porque não prestam atenção no que falam. Versículo 11: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A boca do justo fala aquilo que a palavra diz. O que um justo deve dizer? Deus é bom, Deus me deu a vida. Eu hoje tenho mais 24 horas para vencer e prosperar. Vou fazer o melhor que posso. Quando aparece alguém trai, trapaceia, engana, a pessoa, eu perdoo essa pessoa. Vamos resolver essa situação. E o justo, ele faz aquilo que é verdadeiro e honesto. Não posso emprestar dinheiro para você, porque senão vou perder os meus projetos. O justo faz isso. Agora, aquele que é tolo, ele empresta o dinheiro e depois fica ferido e machucado quando aquele que recebeu o empréstimo não devolve e não paga. A Bíblia fala em Provérbios 6, para não ser fiador de ninguém, para não emprestar dinheiro a ninguém. Ser justo não significa ser bonzinho. Ser justo significa fazer o que é justo. E ser justo, primeiro, exige que você seja justo com você mesmo. Foi você que trabalhou, foi você que juntou o seu dinheiro. E se você tem hoje uma poupança, um investimento, uma aplicação financeira, seja onde quer que seja, se você recebe um dividendo hoje, porque você estudou finanças e fez essas suas aplicações, se você tem vários imóveis e tem aluguéis, isso é mérito seu. Aqueles que são enganadores vão dizer: mas você é tão rico, você tem tantos aluguéis, você tem tantas aplicações, você acabou de comprar um carro novo, como que você não tem para me emprestar? Você não tem para emprestar porque o que você tem é merecimento seu. Se você quer fazer a generosidade, Provérbios 11:25 diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Então, faça uma doação. Diga para a pessoa: você precisa de dinheiro? Eu estou disposto a te ajudar. Vou lhe dar o dinheiro. Mas essa recomendação é muito ruim. Quando você dá o dinheiro para alguém
que lhe pede emprestado, você está ensinando essa pessoa que amanhã ela pode pedir o socorro a você novamente. Tem pessoas que não entendem o que é generosidade. É preciso falar a respeito disso porque existem cristãos que entendem que a bondade é dar o que tem. Se você tem recebido e você dá aquilo que você conquistou com seu esforço para alguém, com a intenção de ser generoso, com a intenção de ser generosa, você pode perder aquilo que você tem, porque Deus pode exigir, cobrar de você desperdício dos seus recursos. Aquilo que a parábola dos talentos fala que nós somos responsáveis pela administração daquilo que Deus nos dá. Um bom gestor, um bom administrador nunca vai aplicar investimento em pessoas que não trabalham, em pessoas que só vivem de pedir emprestado. O próprio Deus tira e fecha a torneira e as bênçãos quando nós começamos a ser preguiçosos e não cumprimos o que devemos cumprir. Então, por que nós, que somos servos dele, seremos maus gestores de doar o dinheiro para aqueles que estão pedindo emprestado? O que precisa se fazer é dar oportunidade e chamar a atenção daquele que pede emprestado, questionando por que você caiu nessa condição, qual é a causa, qual a razão de você estar nessa situação. Avalie qual o motivo que leva a pessoa a pedir o empréstimo e veja se a causa é realmente válida para que você ajude aquela pessoa. A boca dos ímpios abriga a violência. Os ímpios vivem fazendo as coisas erradas e vivem reclamando. Versículo 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio, fuja do ódio. O ódio pode trazer até mesmo a morte. Dependendo do ódio que alguém carrega por outrem, essa pessoa pode até tentar matar outra pessoa. Muitos matam por causa do ódio. Fuja do ódio. O ódio, mesmo que não leve a pessoa a matar alguém, vai levar a pessoa a ficar doente. Mas o amor cobre todos os pecados. Pelo amor, você perdoa o próximo e você vive uma vida de paz. Perdoe a pessoa. Você não é obrigado a viver e não é obrigado a confiar nessa pessoa no futuro. Se a pessoa traiu, enganou, trapaceou, ame a pessoa, entenda. É uma pessoa que ainda não entendeu o valor da vida. É uma pessoa que é tola, que está no caminho errado. Então eu perdoo ela, mas a partir de agora eu vou tomar cautela. Antes de negociar, de fazer alguma coisa com essa pessoa, a atenção é redobrada para que essa pessoa não venha me causar algum dano ou prejuízo. Antes de você amar o próximo, você tem que amar você mesmo. E amar a si mesmo é cuidar bem de si mesmo para que você possa estar bem e ajudar o próximo. Versículo 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Procure viver uma vida com discernimento, com sabedoria. Lemos em Provérbios 9 que você deve buscar instrução, conselho, conhecimento, usando a sua inteligência para ter entendimento, para que você tenha discernimento e prudência, seguindo esses 7 passos: instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Você encontrará bons resultados. Siga sempre buscando informação, conhecimento a respeito do que você está fazendo, para que você entre em negócios que vão trazer bons frutos. Fuja dos mentirosos, enganadores, trapaceiros, daqueles que não honram os seus compromissos. Versículo 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Veja que os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Sempre o capítulo 10
Na segunda parte, fala da boca, do insensato, do ímpio, que só leva para a ruína. Em outras palavras, a mensagem de hoje é: não viva reclamando, não viva murmurando, mas faça o que diz o texto na primeira parte. Busque o conhecimento, ande na integridade, ande na verdade, busque a justiça, porque é isso que vai trazer vida longa, próspera e saúde a você. 15. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Nesse versículo 15, nós vemos que a orientação é para que você busque riqueza, riqueza financeira. Não ame a riqueza, mas o versículo 15 está dizendo: você precisa ter ambição, você precisa querer crescer, você precisa querer prosperar. Tem muitas pessoas que vivem apenas com aquilo que está bom para o hoje. Elas não pensam em melhorar, em crescer, em avançar, em aprender novas coisas. Elas entram em uma empresa com 18 anos e vivem ali até a morte, até a aposentadoria. Se você fizer isso, você vai cair no INSS. E o INSS significa que isso nunca será suficiente. O valor de um salário mínimo, que é o que o governo assegura para as pessoas que se aposentam pelo seu sistema, não é suficiente para pagar os medicamentos que você vai precisar no futuro, quando estiver com 70, 75, 80 anos. E existem muitas pessoas aposentadas e que vivem essa realidade atualmente. Tenha então essa perspectiva dos anos que você passará aqui nessa vida. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, porque quando você tem riquezas e boas condições financeiras, você tem uma cidade fortificada, você tem de onde retirar os recursos para cuidar da sua saúde e até para abençoar aqueles que são da sua família. Agora, a pobreza é a ruína dos pobres. A pobreza começa com o pensamento de que eu não preciso buscar mais informação, eu não preciso estudar, eu não preciso me preocupar, porque a vida deixa a vida me levar. Se você pensa assim, esse pensamento é um pensamento pobre. Comece a ter pensamentos de riqueza, pensamentos de que a primeira riqueza é honrar a Deus, amar a Deus e cuidar da sua alma e do seu relacionamento com Deus. A segunda riqueza é a sua integridade, a sua honestidade. Não se envolva com prostituição, promiscuidade, fornicação, sexo casual, beber refrigerantes, ficar viciado em jogatinas. Fuja desses amigos que não têm projetos na vida. Eles são pobres. Eles só pensam em diversão e em dopamina barata. A dopamina é o hormônio do prazer, o hormônio que faz a pessoa ficar alegre e se sentir feliz. E essas pessoas que buscam dopamina barata são aquelas que, ao invés de lerem um livro, dizem: vou agora me divertir jogando videogame. Mas elas ficam 8, 9, 10 horas jogando videogame e elas não param para organizar a sua agenda pensando em organizar a sua vida, em buscar conhecimento. Você deve desfrutar, mas deve estudar e ampliar os seus conhecimentos e ampliar os seus recursos para fortalecer a sua casa, a sua família e a sua própria vida. 16. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Se você recebe o que recebe com justiça, você pode ficar em paz. Mas aquele que recebe a sua renda com injustiça será castigado. 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida,
mas quem ignora a correção, a repreensão, desencaminha outros. Preste atenção nos seus amigos. Veja o que eles dizem a você. Preste atenção também nos seus pais, nos seus irmãos. Eles podem ser, muitas vezes, as pessoas que querem te desencaminhar. Veja que existem pais e mães, como nós falamos no princípio do vídeo, no versículo 1, que acabam desencaminhando os filhos, orientando por caminhos maus. Prefira o que a Bíblia ensina para que você tenha um correto ensino. 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Não viva com ódio, não seja mentiroso, não espalhe calúnia, perdoe as pessoas, porque quem vive com ódio, com mentira e com calúnia, mostra que carrega o mal consigo. E quando você carrega o mal com você, todo o mal que você fizer vai voltar para você. Por isso que é tolo quem faz isso, porque está destruindo a própria vida. Versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. E isso já indica que Deus quer que nós tenhamos mais paciência para ouvir e mais reflexão antes de falar. O capítulo 10 fala sempre: quem controla a língua é sensato. 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Então, os justos falam aquilo que é escolhido, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Veja que a partir do versículo 20, o capítulo 10 de Provérbios muda a sua lógica. Dos versículos anteriores, na primeira parte ele fala o que o sábio e o que o justo faz, e na segunda parte ele fala: mas a boca dos ímpios leva ao mal, a boca dos insensatos leva para a ruína, a boca dos ímpios não vale de nada. Agora, a partir do versículo 20, ele muda a forma de escrita. Na primeira parte, ele fala o que os justos fazem, né? O que a língua dos justos gera. O que nem o versículo 20, a língua dos justos é prata escolhida. Versículo 21, as palavras dos justos dão sustento a muitos. E aí na segunda parte ele fala do ímpio, mas o coração do ímpio não tem valor, e os insensatos morrem por falta de juízo. Esse versículo 22 do capítulo 10 é um versículo para você decorar na sua cabeça. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. É um versículo para você guardar e memorizar, porque tem muitas coisas na sua vida que aparecem como bênção, mas elas são bênçãos apenas em parte, mas elas trazem uma dor. Então o versículo 10 fala que quando a bênção é realmente do Senhor, ela vai trazer alegria, realização, felicidade, riqueza, e não vai trazer nenhuma dor, nenhum sofrimento para você. Versículo 23. O tolo encontra prazer na má conduta. Aqui, dando um exemplo no versículo 22. Se, por exemplo, você compra uma casa, você faz o financiamento de um veículo, você vai ter a prestação para que você faça o pagamento mensal. Se essa prestação sobrecarrega o seu orçamento e você vai ter que tirar da sua mesa, você vai ter que passar um aperto muito grande, isso não é a bênção do Senhor. Outro dia, um irmão na igreja disse: comprei um carro novo. E comprou o carro e ele disse: agora é só pagar as prestações. E ele foi dizendo: mas o Senhor vai trazer o dinheiro para eu pagar essas prestações mês a mês. Ele conseguiu pagar aquele carro por 9 meses e depois o banco tomou o veículo. Ele teve que entregar o veículo. Por quê? Porque não foi bênção do Senhor, foi o olho dele que queria muito aquele carro. Ele comprou o carro já sabendo que ele não tinha condições de pagar a parcela.
Então a bênção do Senhor, ela traz riqueza. Você vai comprar e você sabe que vai ter planejamento e programação para pagar aquelas parcelas e você vai conseguir pagar tranquilamente, sem tirar da sua mesa, sem tirar das suas roupas, dos seus cursos, da boca dos seus filhos, daquilo que está na sua casa. A bênção do Senhor, ela traz alegria, ela traz riqueza, ela não inclui dores. Sempre que você quiser comprar alguma coisa que você depende da sorte do mês a mês, isso vai trazer dor, ansiedade, preocupação. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo. Elas compram aquilo que não podem comprar. Nunca se compra aquilo que você não tem certeza que você terá o recurso para fazer aquela cobertura, daquele gasto, daquela despesa. O cartão de crédito não é um cheque em branco que você compra tudo o que você quer e depois fica feliz e está tudo bem. A fatura chegará e você precisa saber que se você não pagar aquela fatura, os juros que serão cobrados serão muito grandes, serão altíssimos e você vai ficar endividado e sobrecarregado depois. E vai ter oficial de justiça batendo na sua porta, recebendo processo de execução. Então a bênção do Senhor ou vai ter o oficial de justiça, ou o banco, ou a financeira retomando o seu bem. E tem muitas pessoas que estão perdendo seus bens em leilões, imóveis em leilões, porque olharam além do que deveriam para comprar. Então, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Versículo 23: O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Veja que o tolo sente prazer em fazer coisas erradas, mas o homem que tem entendimento tem prazer em aprender, em conhecer mais e ter sabedoria. 24: O que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que os justos desejam lhe será concedido. O ímpio tem medo de acontecer o pior para ele e ele não faz nada para mudar a sua situação. Vive com medo, vive falando o que vai acontecer com o próximo governo. Você conhece pessoas assim? E agora que quem foi eleito foi tal presidente? E agora, com a alta do dólar, o que eu vou fazer? E agora, o valor da cesta básica, nas últimas pesquisas, aumentou em 17 capitais do Brasil. E agora, como que eu vou fazer para comer o meu arroz e o meu feijão? O ímpio só teme o que vai acontecer. O justo, ele tem o seu desejo concedido, porque o justo, ele pensa: aumentou o preço do feijão e do arroz, então eu preciso procurar uma renda extra. Aumentou o preço do curso que eu estou fazendo, então eu preciso estudar mais e tentar uma vaga com uma bolsa. Eu preciso conseguir uma vaga em uma instituição pública, então eu vou ter que estudar mais. Eu vou ter que fazer um período de economia em uma área para juntar um dinheiro para garantir que eu vou conseguir fazer esse treinamento para que eu possa conseguir uma carreira melhor. Eu preciso mudar de emprego para uma posição em um emprego diferente que pague mais. Então o justo, ele sempre está procurando saídas. O ímpio só fica falando com medo. Se você só vive com medo, saiba que o seu medo vai acontecer. Mas se você é justo, você está no caminho certo, fazendo o que tem que ser feito, procurando saída e solução. 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Quando vem uma tempestade, uma situação ruim, como por exemplo o Covid-19 no ano de 2020, o ímpio, aquele que não fez o que precisava ser feito, já não existe. Você que tem uma empresa, um negócio, se você não criou uma digitalização para sua empresa, colocar uma página na internet divulgando aquilo que você faz, comunicando, criando ali um link com o WhatsApp para que a pessoa possa chamar você. Se você não coloca o WhatsApp Business para você poder colocar no seu catálogo o que você oferece,
se você não conversa com as pessoas para você oferecer o seu produto, o seu serviço, quando vier uma situação difícil, você não terá visibilidade, você acabará fechando o seu negócio, porque você foi resistente. Uma história que os que são mais velhos vão lembrar que há anos atrás havia uma empresa chamada Kodak, que vendia máquinas de fotografia. E as máquinas eram as melhores máquinas e eles receberam um convite, uma proposta de começarem a entrar no mercado dos celulares. E os donos da empresa disseram: as nossas máquinas são as melhores, nós nunca vamos falir. Mas eles não se modernizaram. E hoje os celulares tomaram conta e a empresa não existe mais. Passada a tempestade, o ímpio já não existe. Quem não se moderniza, quem não estuda, quem não busca acompanhar o que acontece, acaba ficando para trás. Mas o justo permanece firme para sempre. O justo é aquele que está sempre buscando informação, conhecimento. Justo é aquele que se ajusta, é aquele que vai corrigindo a rota, para que possa sempre estar no caminho certo, no caminho que vai garantir o seu negócio. 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Vinagre não serve para nada para os dentes. Fumaça serve só para atrapalhar os olhos. O preguiçoso é assim, ele atrapalha os outros. 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Quem teme ao Senhor respeita os mandamentos do Senhor e tem a sua vida alongada. O ímpio é tolo, entra em contenda, briga com os outros, acaba tendo a sua vida abreviada porque vive cheio de mágoas, com seu coração cheio de dores do passado. Vai ter mais risco de ter infarto, vai ter mais risco de morrer mais cedo. 28. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Por que as esperanças dos ímpios dão em nada? Porque eles não fazem o que precisa ser feito. O justo almeja, o que o justo almeja redunda em alegria, porque o justo faz o que precisa ser feito para conseguir a sua alegria. 29. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Se você for para o Senhor e tiver praticado o mal, o Senhor não passará a mão na sua cabeça. O Senhor cobrará o que você fez de errado. Então, se alguém que faz coisas erradas vai ao Senhor, o Senhor, primeiramente, antes de abençoar, vai limpar. Então, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Quem sempre faz a coisa certa e no momento da angústia socorre-se de Deus, Deus vai dizer: vem aqui, meu filho, que eu vou te ajudar. Mas aquele que é ímpio corre para Deus, Deus vai dizer: a primeira coisa que eu vou fazer é te corrigir e te limpar. Então, o que pratica o mal, quando chega para Deus, vai receber a sua ruína, vai receber o castigo para que seja limpo e purificado, para que depois possa receber a bênção do Senhor. 30. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Pouco duram na terra porque fazem tolices, mas os justos jamais serão desarraigados. Os justos prosperam e deixam prosperidade para os seus filhos e netos, deixam legado que corresponde a valores e bênçãos para suas futuras gerações. 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. E o 32. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Veja o que as pessoas à sua volta falam. Se você percebe que o que elas dizem é para o mal, para a perversidade, afaste-se dessas pessoas e ande com pessoas que têm sabedoria e que buscam instrução e conhecimento. Provérbios capítulo 10 é um capítulo que fala muito a respeito da boca dos insensatos, da boca dos ímpios, da boca dos que que seguem o caminho tortuoso. E fala, por outro lado, daqueles que fazem todos os dias o que deve ser feito. Buscam relacionamento com Deus, buscam trabalho,
buscam conhecimento, buscam instrução e sabedoria. Então é isso que devemos fazer para termos uma vida abençoada. Fala sobre aqueles que buscam riquezas, não por amarem as riquezas, mas por entenderem que nessa vida nós devemos dedicar os nossos esforços para o que é melhor. Não existe pecado, existem pessoas que estão equivocadas. Elas dizem: eu tenho que ficar aqui no meu trabalho e aceitar ganhar menos e ficar sempre na posição de empregado, daquele que é escravo, daquele que fica ajudando os outros. Não. Deus deu oportunidades de crescimento, sabedoria, conhecimento, inteligência, entendimento e prudência para todos. É dever nosso buscar o aperfeiçoamento diário para conquistar as melhores coisas, porque isso glorifica a Deus. Glorifica a Deus quando você diz que eu estudei e passei, eu me dediquei e aprendi. E hoje estou fazendo isso porque fiz as coisas certas para chegar até esse posto, para estar aqui nesse lugar. Essas são as orientações de Provérbios 10. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.